Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 362 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 16 do livro de Levítico. Levítico 16 é o capítulo que trata sobre o dia da expiação. Nós já vimos que dos capítulos 11 a 15, o livro de Levítico trata das coisas que se tornam impuras para a presença de Deus. Seja a pessoa que está doente, seja a casa que está com mofo, seja a roupa que está com algum tipo de bolor, tudo isso torna as coisas impróprias para a presença de Deus. E no capítulo 16 nós vamos ver, fechando esta sessão, como até mesmo o tabernáculo, habitando no meio do povo de Israel, aquele santuário construído segundo as medidas exatas que Deus deu, poderia se tornar impuro mediante o contato com os israelitas pecadores. Então nós vamos ter aqui um dia sagrado de purificação, cujo ritual é descrito com mais detalhes em todo o livro. O ritual do dia da expiação ocupa todo o capítulo 16 de Levítico e mais porções do capítulo 23. Nós estamos com o dia da expiação bem no centro do livro. A parte inicial do livro, que você vê em amarelo à sua esquerda, fala das leis do acesso a Deus. Os capítulos 1 a 7 falaram das ofertas, os capítulos 8 a 10 trataram da consagração dos sacerdotes, os capítulos 11 a 15 falaram das coisas que são puras e das coisas que são imundas. O dia da expiação, no meio do livro, mostra a tremenda necessidade de purificação das coisas que vão entrar em contato com Deus, com esse ritual máximo de purificação que é o dia da expiação, para depois, a parte final do livro, tratar da comunhão com Deus. Primeiro é como ter acesso a Deus, a parte inicial do livro. Depois é como ter comunhão com Deus, a parte final do livro. Bem no meio está este dia máximo de ritual israelita, o dia da expiação. Nós, então, temos aqui o dia mais santo do calendário judaico. Um dia em que, se você reparar, é ordenado no capítulo 16 que o povo lamente, que o povo aflige a sua alma, que o israelita que não comparecer seja eliminado do meio do seu povo, tal a santidade desse dia. E isso tudo atesta para nós a imperfeição do sistema expiatório da antiga aliança. Ou seja, mesmo depois de tantas cerimônias que nós já estudamos, de tantas ofertas e sacrifícios diferentes, ainda era necessário fazer a faxina da própria casa. Ou seja, tudo isso não era o ritual, não era o sacrifício definitivo que Deus estava requerendo, porque isso ainda era um sistema imperfeito de expiação. Você se lembra do tabernáculo e vai ser importante nós olharmos um pouco novamente para a sua geografia. A parte da frente do tabernáculo é chamada de átrio. A tenda da congregação que está ali atrás era dividida em duas partes, o santo lugar à frente e o santo dos santos lá atrás. É no santo dos santos que está a arca da aliança, cuja tampa se chama propiciatório. Você vai precisar dessas informações para entender o capítulo de hoje. E na parte da frente você vai ter a bacia de bronze e o altar do holocausto, que também é feito de bronze, que são peças importantes para a nossa compreensão também do que vai acontecer no texto de hoje. Então essa é uma planta do tabernáculo que você precisa identificar. O altar, a bacia, o candelabro e a mesa hoje não têm função mais específica. O altar de incenso e a arca, cada um no seu canto, no átrio, no santo lugar ou no santo dos santos. Essa seria então uma reconstrução, não é, da tenda da congregação, mostrando aí um corte para você ter uma ideia de como seria lá dentro. Nós estamos lembrando disso agora por conta daquilo que vamos ter que contar para você que acontece no capítulo 16, no dia da expiação. Essa seria uma visão de dentro da tenda da congregação, com o véu que separava o santo lugar do santo dos santos aberto, e com o altar de incenso um pouco deslocado para a esquerda para você poder enxergar a arca lá no fundo. Mas eu vou mostrar a você figuras sobre isso a partir da maquete do Templo de Herodes. Não há na internet à nossa disposição muita figura sobre o dia da expiação a partir do tabernáculo. Mas há sites judaicos que nos ajudam muito nisso, mas eles começam a partir da maquete do Templo de Herodes. Essa é uma maquete que foi construída lá num hotel em Jerusalém, e essa foto também tirada da internet deve nos ajudar um pouco. Esse era o monte do templo, só sobrevive uma parte desse monte até hoje, que é o Muro das Lamentações.
E essa maquete então vai ser usada para os desenhos que eu vou lhe mostrar a seguir, e eu queria que você prestasse um pouco de atenção nisso. Concentre-se um pouco aqui no templo em si. E então vamos dar uma olhadinha nessa parte que você está visualizando, como seria a maquete dela. Você está vendo aí que o templo, ele é, na verdade, esta estrutura que está aqui corresponde à tenda da congregação de anteriormente. Só que agora eram paredes grossas, inclusive com antecâmeras aqui para guardar cereais e tudo mais, né? Guardar as ofertas do povo. Mas a estrutura básica também era Santo dos Santos e Santo Lugar. Essa estrutura aqui, então, que eu estou apontando, correspondia à antiga tenda da congregação. Também havia um altar, também havia uma bacia de bronze, embora a disposição dos elementos fosse um pouco diferente. Aqui era onde se amarravam os animais para serem ofertados, mas esse espaço também era o correspondente ao átrio, embora naquela época esse lugar recebesse o nome de Pátio dos Israelitas. Aqui do lado havia mais construções também, mais lugares onde os sacerdotes poderiam estudar a lei e podiam realizar outras coisas. Tá certo? Essa maquete vai ser importante para nós. Lá na frente, você teria o pátio das mulheres, as mulheres só chegavam até aqui, e outras questões, tá certo? Mas essa seria então a maquete que nós vamos utilizar para entender. Essa estrutura toda que você está vendo nesse slide, nada mais é do que toda essa estrutura que você vê aqui, bem no meio desse monte. Nós estamos nos concentrando, portanto, neste pedaço aqui do meio. O que acontecia no dia da expiação? Eu vou com você agora ler o capítulo 16 de Levítico numa ordem um pouco mais direta. Ele lá fala a respeito das coisas, mas às vezes volta, recapitula, e aqui eu vou ler direto. Não está escrito isso na Bíblia, mas é bastante óbvio para quem interpreta o significado do texto. No dia da expiação, o sumo sacerdote fazia todo o trabalho sozinho. Normalmente vários sacerdotes o ajudavam, mas aqui ele tinha que fazer tudo sozinho, e ele precisava treinar para fazer isso. Então, na semana que antecedia o Yom Kippur, que é o nome do dia da expiação, o sumo sacerdote estudava intensamente a lei e fazia serviços do templo que normalmente não eram responsabilidade dele, como queimar incenso, para que ele se preparasse para aquele dia para não chegar lá muito enferrujado. E os anciãos do Sinédrio, na época do templo de Herodes, liam para ele em voz alta o capítulo 16 de Levítico, que é exatamente o capítulo que trata dessas instruções. Nada disso está em pauta primeiramente no nosso texto, mas isso aqui é para você entender como que isso foi aplicado na história dos israelitas e mostrava o dia da expiação sendo executado. Uma semana antes do dia da expiação, o sumo sacerdote era separado da sua casa, do mesmo jeito que aconteceu com Arão na hora da sua consagração, lá em Levítico 8. Havia também a designação de um substituto para ele, um backup, para o caso de ele se contaminar inadvertidamente e não conseguir se purificar a tempo. Havia também até mesmo a confecção de um outro uniforme sumo sacerdotal para o substituto, de acordo com as suas medidas. Tal a necessidade de se proceder com muito zelo na purificação dos pecados de toda a nação. Na manhã que antecedia o dia da expiação, o sumo sacerdote, que ia sacrificar vários animais naquele dia, contemplava os animais sacrificados e repassava mentalmente todo o procedimento que ia ser adotado em relação a cada um deles. E qual é esse procedimento? Então vamos ao que o Levítico 16 nos instrui. O sumo sacerdote ia até a bacia de bronze lá no pátio para se lavar, como diz Levítico 16:4. E ele vestia as roupas especiais para oficiar o dia da expiação. Você sabe que normalmente o sumo sacerdote andava vestido com essas roupas que foram feitas para glória e para ornamento. Só que no dia da expiação ele usava roupas diferentes. Não aquela roupa com ombreiras, peitoral, túnica, estola, sobrepeliz, campainhas, nada disso. Mas ele colocava uma roupa normal, túnica de linho, todo vestido de branco, como está esse sacerdote à sua esquerda. Era uma roupa que denotava a sua humilhação perante Deus. Ele então, naquele dia de expiação, não agia refletindo a glória de Deus, mas sim a humildade de alguém que vai até Deus para obter perdão. E nisso, ele apontava para o Senhor Jesus Cristo, no seu estado de humilhação na cruz, para obter o nosso perdão. Nos tempos do tabernáculo, a lavagem do sacerdote era feita na bacia de bronze, conforme você vê aqui à esquerda, do lado de fora da tenda da congregação.
Nos dias do Templo de Herodes, essa é uma reconstrução possível da bacia de bronze, já com torneiras e com tudo mais, mas o sacerdote iria se lavar também. Só que, como havia várias estruturas diferentes no templo, o sumo sacerdote entraria numa daquelas salas laterais que eu mostrei para você, e lá ele teria todo um espaço para se lavar e para se trocar. Você deve ver aqui que o peitoral dele já está na mão dos seus auxiliares, a roupa gloriosa dele também, e ele já está então vestido com túnica de linho, para conseguir, então, cumprir o mandamento de colocar roupas de humilhação. E ele se lavando aqui, então, está se preparando para oficiar. Enquanto isso, o povo estaria do lado de fora, entrando nos portões do templo e se preparando para a grande celebração do dia da expiação. No tabernáculo não seria muito diferente. Os animais que seriam sacrificados ao longo do dia estariam sendo trazidos para o átrio ou do tabernáculo ou do templo. E então, depois de se lavar e de se trocar, vale a pena lembrar que no caso do templo ele tinha uma sala para se trocar, mas no caso do tabernáculo ele trocava de roupas dentro da tenda da congregação. Depois de se trocar e se lavar, o sacerdote então sacrificaria por si mesmo e por sua casa, os demais sacerdotes, um novilho como oferta pelo pecado. Ele então chamava lá um boi, e impunha as mãos sobre a cabeça do boi e com as suas roupas normais de sacerdote, num estado de humilhação, não as roupas gloriosas, confessava os pecados dele, sacerdote, sumo sacerdote, e também dos demais sacerdotes com ele, e então, desta forma, ele se purificaria para poder agir em favor do povo. Todo o povo costumava ficar em jejum, costumava ficar em lamentação, clamando a Deus para que aceitasse esse sacrifício. E você vê nessa figura, então, o clamor do povo de Israel para que Deus aceite esse sacrifício. E aí, então, o sacerdote pegava o sangue desse novilho que foi oferecido por seu pecado e entrava com incenso e com brasas vivas que ele retirava do altar do holocausto lá no Santo dos Santos, para aspergir aquele sangue 7 vezes com seu dedo sobre a frente e diante do propiciatório. Não é? Lá dentro da arca estava a lei de Deus, as tábuas da lei. E o propiciatório era o lugar onde Deus se tornaria propício, onde a lei de Deus, que não era perfeitamente cumprida por nenhum pecador, não é? Estava a apontar a santidade de Deus, mas naquele lugar onde Deus se entronizava no meio dos seres humanos, Deus se faria propício aos pecadores que quebravam a sua lei mediante as ofertas que ele mesmo estipulou. Então, o sumo sacerdote matava o boi da sua oferta pelo pecado, recolhia o sangue, ele subia lá no templo de Herodes, esse altar seria bem alto, para retirar brasas do altar, e então pegava um pouco de incenso, esse pó que está sendo colocado aqui na mão dele. Você vê que tem um sumo sacerdote lá atrás preparando o sangue que já foi recolhido, e tem uma pazinha no chão com as brasas do altar, ele está pegando o incenso, e ele vai entrar com tudo isso no templo para ir até o Santo dos Santos. Lá ele vai, em primeiro lugar, colocar um incenso sobre o fogo, para que o incenso faça uma nuvem, que vai tampar, essa nuvem de fumaça vai tampar do sacerdote a possibilidade de contemplar Deus em sua glória total. Então, isso vai proteger o sumo sacerdote e vai apontar também para a necessidade de intercessão em favor dele, que é o caso que todos estão fazendo lá do lado de fora. E então, com o dedo ele vai aspergir diante do propiciatório 7 vezes o sangue do animal que foi oferecido em favor dele. Essa seria a ideia. Nós temos várias reconstruções possíveis aqui, mas nenhuma boa o suficiente a ponto de apontar os querubins como seres de 4 patas, como já explicamos em vídeos anteriores para você. Depois que ele fizesse isso, ele saía do tabernáculo e então ele ia ter 2 bodes diante dele. Esses 2 bodes seriam ofertados em favor do povo agora. Só que ele tinha que lançar sorte entre esses 2 bodes para saber qual seria sacrificado como oferta pelo pecado e qual desses outros bodes seria enviado para o deserto como um bode expiatório. Nós temos nessa seção uma palavra muito difícil na língua hebraica, que não tem paralelos que possam ser úteis para nos ajudar na tradução dela. Fala que um bode vai ser usado como oferta pelo pecado e outro bode vai ser bode para Azazel. Nós não sabemos quem seja esse Azazel especificamente, mas há muita, há muita especulação a respeito de quem seria esse Azazel. E isso gera muita confusão de fato.
a ideia é que um bode seria ofertado pelo pecado e o outro, sem dúvida alguma, seria mandado para o deserto. Já já nós vamos falar mais sobre o Azazel para você entender algumas coisas. Então, chegavam-se os sacerdotes trazendo os bodes. Lançavam-se sortes. E os judeus tinham, inclusive, tabuinhas que foram confeccionadas, onde uma palavrinha, um deles diria para Jeová, para Yahvé, e o outro diria para Azazel. E essas tábuas então seriam utilizadas para sortear os bodes. Nada disso é o mandamento bíblico, mas foi algo que os judeus fizeram para ajudar nesse sorteio. E quando o bode que fosse sorteado para Deus fosse o bode que estava à mão direita do sacerdote, os judeus entendiam, sem também maiores fundamentos bíblicos, que Deus estava sendo favorável a eles. É interessante notar que nos anos todos que se seguiram à morte de Jesus, o dia da expiação realizado no templo de Herodes era feito normalmente, mas Deus, na interpretação dos judeus e na interpretação do historiador Flávio Joséfo, Deus se manifestou contrário a isso porque todas as vezes em que o sacrifício foi realizado após a morte de Jesus lá no templo de Herodes, o bode que caiu para o Senhor foi o bode da mão esquerda, invariavelmente. Essa é uma curiosidade registrada. Bom, sorteado o bode que vai morrer como oferta pelo pecado tem uma fita vermelha amarrada no seu pescoço. E o bode que vai ser enviado para o deserto teria uma fita vermelha amarrada no seu chifre. Isso é para não confundir. Vai que depois que você sorteou os bodes, eles se misturam e são muito parecidos e você já não sabe mais qual é qual. Não está na Bíblia isso, não é mandamento de Levítico, mas era um procedimento que os judeus adotavam, para não ter confusão. E a fita era vermelha porque vermelho é a cor do pecado, você lê isso lá em Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eles vão se tornar brancos como a neve. Então, o sumo sacerdote oferecia o bode sorteado como oferta pelo pecado do povo no altar do holocausto. Punha as mãos sobre a cabeça dele, não é? Só que esse bode aí é o bode errado. O bode, para ser sacrificado agora, tinha que estar com a fita vermelha amarrada no pescoço, mas eu não tenho figura para mostrar isso. Mas faz de conta que a fita está amarrada no pescoço desse bode. Ele então punha as mãos sobre o bode, confessava os pecados do povo, e então o povo também orava ao Senhor, clamava, e então esse sacrifício era realizado. Aí então ele mais uma vez entrava no Santo dos Santos, agora com o sangue do bode oferecido pelos pecados da nação. Primeiro ele purificou a si mesmo com um novilho, agora ele purificaria a nação com um bode. E em todos os casos, o sangue seria aspergido lá diante do propiciatório, com incenso e da mesma forma que nós já vimos antes. Tá certo? Então, você teria aí 2 marcas de sangue sendo aspergidos 7 vezes. Nessa figura você vê que do lado direito aqui a arca está apenas desenhada de forma pontilhada. E isso porque na época do templo de Herodes já não se tinha a Arca da Aliança. A arca que foi levada pelos babilônicos desapareceu desde então, e diz a tradição que na época do templo de Herodes existia o templo, mas a arca não estava lá dentro. Bom, depois disso, com o mesmo sangue do bode, agora era hora de purificar os utensílios do tabernáculo. Então, os pecados dos adoradores israelitas que lá entravam contaminavam o tabernáculo e era preciso purificá-lo. Então aquele mesmo sangue do bode era aspergido no véu, que separava o santo lugar do Santo dos Santos, e era também aspergido sobre o altar. O sangue do novilho e o sangue do bode agora seriam reunidos para aspergir o altar. Que altar seria esse? Você vê aqui no slide, na fotografia aqui do lado esquerdo, o sangue sendo reunidos. E você vê na interpretação judaica que eles entendem que o altar a ser aspergido agora seria o altar do incenso. E eles entendem assim porque lá no verso 18 do capítulo 16 está dito que é o altar que estaria diante do Senhor. E o altar diante do Senhor seria então o altar do incenso, que está mais próximo da arca, que é a presença de Deus. Quando se fala em sair, os judeus entendem que é sair do Santo dos Santos para o santo lugar. Os cristãos têm uma interpretação normalmente diferente, embora alguns digam que seja difícil saber qual dos 2 altares está em perspectiva. Mas a maioria dos intérpretes cristãos tende a entender que o altar a ser purificado depois seria o altar do holocausto, o altar de bronze, lá fora da tenda da congregação. Eu não tenho figura sobre isso, porque nenhum cristão desenhou isso. Mas essa então seria a ideia.
O importante a ser destacado aqui é que qualquer que fosse a cerimônia, quem estava sendo purificado era o tabernáculo como um todo, pelo contato com os judeus pecadores. Aí então era hora de, tendo realizado as ofertas pelo pecado em favor do sacerdote e depois em favor do povo, mandar um bode emissário, mandar um bode para o deserto, carregando para longe todo o pecado da nação. Então aqui sim, o bode emissário, o bode que é dito para Azazel, nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Esse bode, então, teria sobre ele confessados os pecados da nação, o sumo sacerdote faria isso representando a nação, e haveria uma pessoa especialmente designada para levar esse bode emissário ao deserto. O deserto era tido na mitologia como um lugar de habitação de demônios, e há alguns que por conta disso interpretam que mandar o bode para Azazel seria mandar o bode para o diabo. E isso não faz nenhum sentido à luz da simbologia dos sacrifícios bíblicos. Por quê? Porque o pecado é nosso. O diabo não é o dono do nosso pecado. Ele pode nos induzir a pecar, mas o pecado é coisa nossa. E o pecado precisa ser levado para longe de nós. Então, o bode, no final das contas, o bode emissário, o bode expiatório, é um símbolo de Jesus Cristo e não um símbolo do diabo. Foi Jesus quem carregou sobre si as nossas iniquidades. Mas isso gerou então essa confusão de tal forma que muita gente entende o diabo como um bode. E você está vendo aí nessa figura Azazel sendo pintado como o diabo. E é interessante se você ver, por exemplo, o filme como O Alto da Compadecida, o diabo é desenhado com cara de bode e num determinado momento do filme ele se transforma mesmo num animal parecido. O cabelo dele aí parece o chifre de bode. Eu não sei se você vai conseguir ver dessa forma que nós estamos filmando a tela do notebook. Mas essa era a ideia. O bode emissário, um símbolo de Cristo e não do diabo, e por isso essa confusão em torno do diabo, por causa dessa palavrinha Azazel, que não é traduzida com certeza e segurança total, mas esse bode era levado para longe. Normalmente seria uma pessoa comum do povo, mas os judeus costumavam designar um sacerdote para essa tarefa. Então o sacerdote sairia e levaria esse bode para longe. E não tardavam a aparecer aqueles especuladores que ficavam perturbando o pobre do bode. A ideia seria que o bode fosse largado no deserto para morrer ali e então levar os pecados para longe. Mas a tradição dos judeus incrementou um pouco essa prática, também sem maiores prescrições bíblicas, e os sacerdotes caminhavam, tinha até posto de guarda no meio do caminho, gente que queria ver o bode, curioso e tal, e gente que se instalava ali para ver essa parte da cerimônia, tendo em vista que como aquele dia era um dia solene de descanso, não se podia caminhar muito. Então quem quisesse ver o bode tinha que ir antes e ficar esperando pelo caminho por onde o bode ia passar. Mas passado o bode levado para longe, a tradição judaica implementou a ideia de que o bode deveria ser jogado num precipício para morrer. Não está na Bíblia isso, mas você então tem isso como curiosidade. A ideia central era que o bode levava os pecados para longe. Bom, terminado isso, o sumo sacerdote voltava para trocar de roupa. Ele tirava aquelas vestes especiais no lugar santo, né, dentro do tabernáculo, ou nos dias do templo. Isso era feito lá naquela sala lateral que você viu. Ele se banhava novamente e colocava as suas roupas comuns, as suas roupas de glória. O processo, portanto, era refeito. E então, com as roupas de glória, depois de ter sido humilhado, não é, de ter sido colocado naquela situação simbólica de humilhação ao oferecer sacrifícios pelo povo, já com a sua roupa de glória, ele oferecia holocaustos por si mesmo e pelo povo, um carneiro para cada um. Então, você vê a ideia aqui do sumo sacerdote, com a faca na mão, se preparando para matar um carneiro, não é, em favor do povo e outro em favor de si mesmo. Ele recolheria esse sangue e aspergiria no altar, e você conhece o procedimento do holocausto. Ou seja, depois de oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, tratar de expiar o pecado do sacerdote e do povo, então era hora de adorar, e a oferta própria para isso era o holocausto. Por fim, os restos das ofertas pelo pecado, que você sabe que deveriam ser queimados fora do arraial, eram levados para fora para que isso fosse feito. E então você tem aqui uma ideia de como isso seria. Você vê lá no fundo o templo e a fumaça das ofertas que foram oferecidas ali, os holocaustos que foram consagrados ao Senhor ali. Agora,
está chegando, vindo pelos portões de Jerusalém, e para subir essa rampa, o resto dos animais que foram oferecidos como oferta pelo pecado. Eles precisam ser queimados fora dos limites da cidade. Por isso os muros estão aqui. Eles vão ser queimados nessa fogueira. E isso, mais uma vez, aponta para Jesus, que carregou os nossos pecados para longe e morreu fora dos limites da cidade de Jerusalém, no Monte do Calvário, por ocasião da Páscoa, tendo em vista que sua morte naquele contexto traria impureza para a cidade quando celebrava a Páscoa. Essa é, então, a cerimônia do dia da expiação. Irmãos, há aplicações infinitas aqui. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é praticamente um comentário ao livro de Levítico, mostrando que Jesus é o cumprimento de tudo isso. E nosso Senhor Jesus é aquele que se entregou por nós, mas como sumo sacerdote perfeito não precisou oferecer sacrifício pelos seus pecados, ele era santo, ele é a oferta, ele purificou todas as coisas. Nós vimos ontem que ele purificou o templo, não deixando pedra sobre pedra. Nós vimos ontem que ele purificou leprosos, que ele purificou a mulher hemorrágica, que ele é o cumprimento de todas essas coisas. O nosso Senhor Jesus é o bode expiatório que carregou os nossos pecados para longe, é a nossa oferta pelo pecado que sofreu fora dos limites da porta de Jerusalém. Ele é aquele que faz aquilo que o sistema expiatório de Israel não tinha condições de fazer perfeitamente. Jesus resolve o problema do nosso pecado. E é por isso que temos dito e enfatizado que ler Levítico é entender a nossa suprema e absoluta necessidade do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que você compreenda isso. E ao crescer na compreensão do livro de Levítico, que Deus dê a você maior desejo de santidade, maior temor a Ele e mais amor pelo Senhor Jesus Cristo, nosso sacerdote, o nosso perfeito sacrifício. Que Deus abençoe você com todas essas explicações. E a gente se encontra aqui amanhã para prosseguir nesse maravilhoso livro de Levítico, lendo os capítulos seguintes. Bom estudo para você e até lá, se Deus quiser.